Cumprimento a você com a paz do nosso Salvador Yahushua. Estamos aqui para mais um encontro. Quem sabe será o último, mas vamos ouvir o que Yahu tem para nos falar neste momento. Que neste momento a unção do Todo-Poderoso invada a tua vida, o meu ser, o teu ser, de cada pessoa que participa online agora, de cada um que vê esse vídeo, que o teu ser seja blindado agora, porque é momento de libertação. É momento de saquear o inferno para povoar o céu. Assim seja. O título desse momento, desta reunião, nós vamos tratar sobre o reset. Hoje em dia, é muito comum as pessoas ouvirem falar de reiniciar o celular, reiniciar o computador, fazer um reset no modem. Estas expressões são comuns. Reinicialização. O que acontece? Yahu fez a criação do ser humano perfeito e esse reset, ou reset, é, na verdade, trazer o ser humano para a posição original de perfeição que o ser humano teve lá na origem, através da criação de Adão. Eu quero convidar você para estarmos aqui entendendo com pureza de coração. Durante muito tempo, a humanidade se espelhou na criação de Yahu. Por exemplo, para criar um carro, o ser humano se espelhou numa barata. Para criar um avião, o ser humano se espelhou numa águia. E a criação humana sempre se espelhou naquilo que Yahu criou, porque tudo que Yahu criou é perfeito. E hoje nós vamos tratar de como você voltar à perfeição. Você foi criado perfeito. Todo ser humano foi criado perfeito originalmente. Entretanto, Adão cometeu algo que fez a imperfeição invadir o nosso ser. E Yahushua, o Salvador, o Filho do Criador, veio a este mundo para nos transformar, nos fazer deixar de ser imperfeito e voltar a ser perfeito. Deixarmos de ser condenados e passarmos a ser aprovados. Deixarmos de ser pecadores para sermos santos. E para isso, Yahu fez uma obra grandiosa, que neste canal você pode ver muitas playlists, coleções de vídeos que falam disso aí. Muito bem, vamos nos ater ao assunto de hoje. E antes eu quero convidar você para ler um trecho comigo. Vamos para Apocalipse, capítulo 18, verso 4, que diz assim: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu. E Yahu se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E, no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. Ela quem? Aqui está falando de Babilônia. Quem é Babilônia? É o conjunto de religiões que está espalhado por toda a terra. Todas as religiões de hoje foram inspiradas em outra, que eu não vou falar aqui agora desse assunto, mas toda religião é Babilônia. Então o verso 4 está dizendo assim: Retirai-vos da vossa religião, povo meu, quer dizer, aquele que está decidido de seguir Yahu.
para não ser cúmplice com os seus pecados, quer dizer, para não ser cúmplice com os pecados de Babilônia. E para não participares do seu flagelo, quer dizer, para não sofrer os castigos que Iarro descerá sobre Babilônia, agora, logo após o arrebatamento. Então, eu estou dizendo que logo após o arrebatamento haverão muitos castigos. E esses castigos virão sobre todas as pessoas que seguem a religião em vez de seguir a Yahushua. E se você pensa que está numa religião seguindo Yahushua, você está enganado, porque a religião, enganou você. Portanto, sai da tua religião e segue Yahushua, porque seguindo Yahushua não há nenhum perigo, nenhuma possibilidade de você ser bloqueado na hora do arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento é um momento em que será feito um reset. Eu vou mostrar para você esse reset aqui mais adiante, mas antes eu quero falar um pouco sobre você, sobre o seu ser. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23, diz assim: o mesmo soberano Iarro da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Salvador Yahushua, o Messias. Aqui está dizendo que quando chegar a hora do arrebatamento, quem quiser subir tem que estar irrepreensível, sem mácula, tem que estar íntegro nas 3 dimensões, no espírito, na alma e no corpo. O que acontece? Quando uma pessoa nasce de novo, ela se converte, então Yahushua trata as 3 partes do ser humano. Entretanto, a carne, ela luta contra Iarro. A carne não se converte. Então, fica a pessoa convertida com o espírito capacitado e habilitado, a sua alma dotada de condições para vencer a carne. Veja como Iarro é lindo. Ele mandou o Filho para nos salvar, entretanto deixou a nossa carne para a gente vencer. E Yahushua venceu Satanás, que domina o espírito de quem não é nascido de novo, mas deixou a carne para que quem é nascido de novo chegue a vencer a carne. Então, na hora do arrebatamento, as 3 dimensões do ser humano têm que estar íntegra. É bom lembrar, aqui no livro de Gênesis, você volta comigo lá em Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, e no verso 7, diz assim: formou Iarro, o Criador, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui está mostrando que Iarro fez o corpo do ser humano, e neste corpo ele colocou o espírito e a alma. O espírito é a vida em si, a própria vida. E a alma são as coisas que estão relacionadas com pensamentos, vontades, emoções e decisões. Ora, sem vida, sem espírito, estas coisas não podem acontecer. Observe uma coisa interessante, é que o espírito, ele governa o ser humano. Ele controla, isso é necessário nós entendermos. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 11 até o verso 16, você pode ver isso claramente. Leia com calma lá. Portanto, observe, o ser humano, como eu falei no início, Iarro criou o céu, a terra e tudo o que neles há.
E o ser humano se espelhou em algumas coisas que Yahweh criou. O ser humano se espelhou no ser humano para criar o computador. Se espelhou no ser humano para criar o celular. Então hoje nós vamos ver que esse reset que nós falamos em relação ao computador e ao celular é algo que acontece no próprio ser humano. Em Zacarias 12:1 ele diz assim: sentença pronunciada por Yahweh contra Israel. Fala Yahweh, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro nele. Ou seja, o bebezinho lá no ventre materno, em algum momento, Yahweh chega e coloca o espírito. O corpo do bebê é o hardware. O espírito é o sistema operacional. E as coisas relacionadas com pensamentos, vontades, emoções, são softwares, são programas, são aplicativos colocados para o ser humano, o corpo do ser humano ter atitudes. Completando essa analogia, o corpo é o hardware, é a máquina, o computador propriamente dita. E lembre que eu falei que o computador foi projetado se espelhando no ser humano. Eu não estou comparando o ser humano com um computador, eu estou invertendo, mostrando que o computador foi inspirado no ser humano. Existe o sistema operacional, que é um software especial que faz o computador funcionar. Por exemplo, um computador pode entender determinados comandos básicos e os comandos específicos são os aplicativos. Para eu ter um aplicativo que faz chamada telefônica, eu preciso ter um sistema operacional instalado, por exemplo, Android, OS ou outro. No computador, para eu fazer uma ligação, mandar um e-mail, um aplicativo de comunicação, eu preciso ter o sistema operacional instalado, por exemplo, o Windows, ou o Linux, ou outro. Então, o espírito do ser humano tem semelhança com o sistema operacional de um computador, que são instruções fundamentais para ele funcionar. Então, tudo que um computador fizer foi um aplicativo que fez aquilo. No entanto, para aquele aplicativo fazer isso, ele precisou de instruções do sistema operacional. Por exemplo, para você fazer uma ligação telefônica, você precisa do aplicativo telefone, aquele símbolo, aquele ícone que aparece de um telefone verde em geral, aquilo é o aplicativo. Mas aquele aplicativo precisa do Android ou do OS, do outro, do programa, que seja o sistema operacional. Então são 3 camadas. No nível mais alto está o sistema operacional, no segundo nível está os softwares, os aplicativos, e abaixo está o hardware, que é o corpo físico do ser humano que tem atitudes. Então, aqui Zacarias, em 12:1, está dizendo que Yahweh vem e coloca o Espírito. E em Gênesis 2:7 está dizendo que quando Yahweh coloca o Espírito, o ser humano passa a ser vivente, ou seja, ele passa a ter vontades, emoções, decisões. Acontece que para ele ter isso aí, é preciso ter o cérebro, porque a alma se consubstancia, se concretiza no cérebro, tá? No cérebro humano. Isso foi só para você entender, para a gente daqui para frente estar falando a mesma linguagem. Muito bem. Então, quando Apocalipse disse para nós no início, sai dela, povo meu, significa que o seu espírito foi contaminado por um vírus, por um malware, que é a religião. A religião, toda, sem exceção, lançam mão de um livro.
por exemplo, no cristianismo, lançam mão, as religiões cristãs lançam mão da Bíblia. No islamismo, de outro livro que não é esse, é o Alcorão. Lá no budismo tem outros e assim por diante. Entretanto, dizem que este livro é a voz do Criador. No entanto, fraudaram algumas coisas nesse livro e as próprias religiões criaram códigos, regras, doutrinas, dogmas que são fora deste livro para, com esses comandos, essas instruções, dominarem as pessoas. Portanto, o que é que as religiões fazem na pessoa? Eu vou falar agora a Babilônia, botar todas as religiões, chamar todas elas de Babilônia. O que é que a Babilônia, todas as religiões, fazem no ser humano? Coloca vírus no ensino que dão. No outro encontro eu chamei isso de fermento. O fermento. São ensinos que agradam a Satanás e não a Yahweh. E quando uma pessoa está vinculada, associada a um líder religioso, esta pessoa está contaminada e dominada pelo mesmo demônio que enganou o líder da religião. Você está entendendo? É por isso que Yahweh diz, sai da tua religião. E Yahushua veio para dizer para nós, sai da religião para seguir a ele. Em nenhum momento Yahushua admitirá que a pessoa siga a ele e siga uma religião. Que siga a ele dentro de uma religião. Em nenhum momento. Então isso é a Babilônia. A Babilônia contaminou, né, o espírito humano para deter poder e dominação sobre o ser humano, e o ser humano, assim, seguindo, fazendo esta vontade da Babilônia, que é vontade de Satanás, estará impedido de adorar a Yahweh, de servir a Yahweh, de entender o que é conversão a Yahushua, de entender o que é novo nascimento, de se converter, de nascer de novo e impedido de resistir ao poder das trevas. Porque Satanás tem direito de agir em todo ser humano desde o ventre materno. E Yahushua veio para derrotar esse poder, a pessoa ficar em condições de vencer Satanás também, mas dominar a carne, que é o hardware, que é o corpo. Você está entendendo? Então, meu amado, nós estamos vivendo um momento final e temos que estar pronto para o arrebatamento. Por quê? Depois do arrebatamento, Yahweh descerá castigo sobre todos os moradores da terra, sem exceção. Por quê? Sobre todos. Porque Yahushua veio, estas pessoas que ficaram são as pessoas que não quiseram se converter a ele, ou se converteram, mas não permaneceram fiéis. Quem são essas pessoas que vão ficar? Todas as pessoas evangélicas que não permanecem fiel ao evangelho. Todas as pessoas que seguem o catolicismo por não se converter a Yahushua. Todas as pessoas do espiritismo por não se converter a Yahushua. Todas as pessoas do budismo, do islamismo, do hinduísmo, do agnosticismo e assim por diante. Por quê? Porque negaram se converter ou se converteram, mas não permaneceram fiéis. Então, sobre esta multidão virão os castigos de Yahweh. E essa mensagem veio para tirar você desta possibilidade, para impedir que você continue enganado e entre na tribulação. É uma mensagem de amor de Yahweh por você, por nós, para nos tirar da Babilônia, porque sem sair da Babilônia não temos condições de nascer de novo, sair da Babilônia,
se converter a Yahushua, para começar a entender o sentido da vida e começar a entender o que é que precisa fazer consigo, com a mãe, com o pai, com o filho, com o cônjuge, com os parentes, para eles também saírem disso. O arrebatamento pode ser hoje, o arrebatamento pode ser agora. E quando eu digo assim, o arrebatamento será hoje, o arrebatamento é hoje, pode não ser no dia de hoje, mas a palavra hoje significa uma época, um período em que está se vivendo. Vou dar um exemplo aqui. Para depois você não estar dizendo que eu sou um falso profeta, que eu sou falso porque estou marcando dia e hora para a vinda de Yahushua. Veja, existia um tempo em que não praticava um beijo na boca. Hoje pratica. Hoje não está dizendo o dia de hoje, está dizendo a nossa época. Houve um tempo que não existia telefone acessível às pessoas. Hoje existe. Então esse hoje está falando de um período que inclui e não dispensa, não descarta o momento em que estamos vivendo. Então o arrebatamento será hoje. Vou repetir. O arrebatamento é hoje. Por isso, a palavra diz que devemos estar íntegros e irrepreensíveis. Por quê? Eu vou explicar para você claramente porque ela diz que tem que estar pronto em 1 Coríntios, no capítulo 15 de 1 Coríntios, nos versos 51 e 52. Veja só o que diz. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós quem? As pessoas que nasceram de novo, que se converteram a Yahushua. Ou seja, o que é essa transformação? É que tudo o que há de impuro em nós, os discípulos de Yahushua que permanecem fiéis, eles têm uma carne que não se converte, mas haverá um reset. Um reset. Para quê? Para que esta carne que não se converte se torne totalmente pura a ponto de poder subir no arrebatamento. E como é que isso vai acontecer? Num piscar de olhos. Está dizendo aqui. Como num piscar de olhos. De repente. No instante. Não haverá tempo para se despedir, para preparar, como acontece o vencimento do cartão, o vencimento de alguma coisa, de água e luz. Olha, vai ser amanhã, eu vou me preparar. Não, vai ser de repente. Então não temos tempo para nos preparar. Nós temos que estar pronto. Por isso veio essa mensagem. Para você abrir os olhos, sair da Babilônia, se converter a Yahushua e ficar pronto para ir para o céu a qualquer dia. Que pode ser hoje. E será hoje, no sentido que eu falei. Você está entendendo? Então, esta situação aí de Babilônia, o que acontece? A Babilônia usada, que é a religião usada por Satanás, entorpeceu o espírito das pessoas para as pessoas não terem condições de entender pelo Espírito a mensagem do Criador, seja a leitura da palavra, seja a pregação, seja o exemplo. Olha, existem pessoas que estão tão cegas pela religião que ao ver assim um discípulo de Yahushua, cheio da graça, cheio do poder, não percebe, não consegue identificar que aquela pessoa está sendo movida pelo Espírito de Yahuwah. Percebe? É muita cegueira. O mundo está cego. Sai da Babilônia.
todas as pessoas que são religiosas estão cegadas pela religião. E quem não está na religião, pior ainda, cegadas por Satanás de forma direta. Você está entendendo? Então o que acontece? A palavra diz, sai dela, povo meu. E esta mensagem, nós percebemos aí que Yahru fez o ser humano sem vírus, Yahushua veio para matar o vírus, ele trouxe a vacina contra o vírus é Satanás, são os demônios, são as doutrinas, são as tradições religiosas, são os rituais religiosos, são os dogmas, esses são os vírus. E Yahushua veio para matar esses vírus com o quê? Não, com a verdade. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas só compreenderá a verdade quem nascer de novo. Porque quem nasce de novo, como diz João 14:17, receberá em seu ser o Espírito da verdade, que é o Espírito de Yahru, para revelar à pessoa as coisas que ela está lendo, as coisas que ela está vendo, as coisas que ela está pensando, que deixou de fazer e assim por diante. Vamos participar do Evangelho antes que seja tarde. E eu quero lembrar uma coisa aqui, a palavra de Yahru, você agora precisa saber quem você é e para que você foi feito. Vejamos no livro de Atos, no capítulo 17, eu quero que você veja Atos 17, o verso 24, que diz assim: o Criador, que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele soberano do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Yahru não habita, ele não mora, ele não vive naquele prédio que as pessoas chamam de templo, ou casa, ou morada, né? Ou igreja. Não. De forma nenhuma. No capítulo 7, segura aí em Atos 17, e quero que você veja Atos 7:48, que diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Ou seja, qual é o templo aonde Yahru mora no Novo Testamento? Antes de Yahushua vir, o nome dele estava no templo, era verdade. Mas no Novo Testamento, não. O nome e ele não está no templo. Ele está, então, onde? 1 aos Coríntios, no capítulo 3 de 1 aos Coríntios, está dito assim, no verso 16: não sabeis que sois santuários de Yahru e que o Espírito Santo habita em vós? Olha só. O Espírito Santo habita em quem? Não é em todas as pessoas. Depois que Yahushua veio, ficou para cada pessoa decidir se quer o Espírito de Yahru habitando nela ou não. Por isso, nascer de novo não é uma imposição, nem algo automático que faz e todo mundo está convertido. Não. Cada pessoa vai ter que abrir a sua boquinha, viu? Se você não é convertido em algum momento da sua vida, você terá que abrir a boca e dizer: eu me converto agora, eu aceito Yahushua como meu Salvador, eu entrego a minha vida para ser conduzida por Ele. Não é só dizer, é dizer e viver assim, e não dar um passo sem ser seguido por Ele. 1 aos Coríntios, ainda no capítulo 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo
é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Yahweh, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Yahweh no vosso corpo. Então, o que é o hardware? É o corpo. O corpo humano foi feito para quê? Para ser morada de Yahweh. De que forma? A pessoa nasce da mãe, depois precisa nascer de novo. Como? Se convertendo a Yahushua. Como é se converter a Yahushua? É aceitar Yahushua como seu Salvador. A partir daí, então, ocorrem vários milagres que eu vou falar daqui a pouco. A pessoa se torna, então, convertido e terá uma nova vida, será um novo ser aqui na terra. E são estas pessoas que serão arrebatadas. Muito bem, agora eu quero que você veja ainda um trecho comigo no livro de Mateus, capítulo 15, nos versos 8 e 9. Yahweh quer falar ao teu coração de forma grandiosa. Mateus 15, versos 8 e 9 diz assim: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso é o que a religião faz. Yahweh falou isso sobre as religiões que haviam naquele tempo. Adoram a Yahweh. Vou pegar as que não são, as que dizem que são cristãs. Dizem que adoram a Yahweh, entretanto adoram também a outros deuses, a outros ídolos. Em vão, está dito aqui, em vão me adoram. Então essa adoração vã não é adoração. Se a gente for em todas as religiões, aqueles ritos, aqueles rituais, aqueles dogmas, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas atentas, presta atenção, muitas pessoas na hora do culto evangélico estão com as mãos para cima, cantando louvor, ouvindo a banda cantar ou o cantor entoar o hino, estão ali se emocionando, porém aquilo é vão. Por quê? Quando aquele hino invoca um nome, que não é o nome do Criador verdadeiro, nem é o nome verdadeiro do Salvador, este hino não é a Yahweh. E aquilo que a pessoa está sentindo é mera emoção, não é unção. Emoção é coisa da carne, emoção é coisa da alma, e aí não chega lá em cima. Você está entendendo? Então é preciso fazer um reset na sua vida. Esse reset precisa ser feito hoje. Qual é o reset? Se converter a Yahushua para ficar pronto para ser arrebatado a qualquer instante. Muito bem. E esse reset deve acontecer como? De repente, já vimos, tem que ser como, já ouviu falar do reset da meia-noite? As pessoas estão falando aí, vai haver um reset mundial, um reset financeiro, os bancos vão fechar, vai haver não sei o quê e tudo isso aí. Olha, hoje você precisa decidir fazer um reset na sua vida. Para ficar pronto, porque o arrebatamento é hoje, é nesse tempo atual. Assim você estará em condições de subir. No capítulo de Mateus, ainda, eu quero chamar você para o capítulo 24 de Mateus, onde tem mais um detalhe que estimula você a querer participar desse reset agora. O reset é em dois sentidos. No sentido de você se transformar e no sentido de
depois do arrebatamento, a Babilônia, as pessoas serem destruídas. Olha aqui Mateus 24, os versos 40 e 41. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. O arrebatamento será assim. Estará o pai, digamos assim, no trabalho, a criança em casa. Se a criança nasceu de novo e o pai não, a criança será retirada bruscamente, num piscar de olhos. Se a esposa está num lugar, o marido está no outro, no arrebatamento, um ou os 2 serão retirados imediatamente. Não dará tempo de dar um beijinho, se despedir, não. Essa expressão, um será tirado e o outro ficar, cuidado, porque tem umas religiões aí que estão dizendo que vai subir 50% das pessoas. Um sobe, o outro fica. Se tiver 20, 10 sobe, 20 fica. Não, não é isso. Um será levado, quer dizer, será levado um, outro fica, mas pode ser vários, você está entendendo? É uma expressão. Alguém será levado e alguém não será levado. E pode ser também que ninguém daquele grupo que está ali, por exemplo, numa sala de aula, esperando o médico no consultório, pode ser que ninguém seja levado. Mas quando for levado alguém que está junto de outras pessoas, será levado, e quem não for, não será levado. Não é tremendo? Isso é coisa importante. Qual é, então, a saída? Você baixa o código de resgate. O código que tira você, que faz o reset na sua vida. Esse código, quer dizer, esse ensino, essa preparação, está onde Iarro botou. Isso aqui é ensino que Iarro mandou homens escrever. Alguns homens deturparam, distorceram. Mas tem uma coisa, se você nascer de novo e ler uma Bíblia que está deturpada, e ler com propósito firme de ser fiel a Iarro, o Espírito Santo que habita em você virá e mostrará qual é o verdadeiro sentido daquela expressão. A Bíblia não foi feita para ser interpretada. A Bíblia é um livro de revelação. Satanás usou os teólogos e religiosos, escribas, tradutores, copistas, para deturpar, sem eles perceberem o que estava fazendo. Por exemplo, aqui tem uma Bíblia, ali tem outra. Da tua casa pode ter uma. Em nenhuma Bíblia escrita em português, com raras exceções, vou repetir, com raras exceções, eu tenho uma exceção aqui, o nome do Criador está fraudado. O nome do Salvador está trocado. Isso é a Babilônia, isso é o cálice da Babilônia. No endereço que está aqui abaixo nesse vídeo, você vai encontrar o link. A primeira coisa que você vai encontrar é o link de um livro que fala sobre a verdadeira igreja de Yahushua. Está aí abaixo. Nesse livro, você vai ver um resumo de algumas coisas que a palavra fala. E no link também você terá acesso a muitos outros ensinos a respeito da deturpação que as religiões estão fazendo no Evangelho. Mas vamos continuar. E eu quero lembrar para você como é o resgate da sua vida do domínio, da dominação, do controle da Babilônia. Como é que você faz o reset em sua vida? Primeiramente, você precisa se dirigir a uma pessoa.
esta pessoa tem um nome. Eu vou dizer a você qual é esse nome agora. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é esse nome? Yahushua, que é o Salvador. Veja o que o texto diz: não há nenhum outro. Buda não salva, Maomé não salva, Maria não salva, esses líderes religiosos ou ídolos citados nas religiões, nenhum salva. Deixa eu te dizer uma coisa. Na face do planeta Terra, existe um lugar onde está escrito assim: aqui jaz os restos mortais de Buda. No outro lugar está escrito assim: aqui jazem, os restos mortais de Maomé. Em outro lugar está escrito assim: e para cada líder religioso tem essa frase, para os que já partiram para a sepultura. Para os que não partiram, que são líderes das religiões hoje, que estão na Terra, se não nascerem de novo, vai existir em algum momento algo escrito: aqui jazem os restos mortais de... aí o nome da pessoa. Escuta agora. Em nenhum lugar do planeta Terra você vai ver um lugar, em algum lugar que esteja escrito assim: aqui jazem os restos mortais de Yahushua. Em nenhum lugar você vai ver escrito: aqui jaz Yahushua. Por quê? Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele foi visto por mais de 500 pessoas contemplando a subida dele para o céu, onde está à direita do Pai, e virá no arrebatamento com os seus anjos para retirar da terra todas as pessoas que se converteram a ele, retirar daqui bruscamente, de supetão, porque a palavra arrebatamento quer dizer tirar de vez, tirar bruscamente. E ele vai tirar bruscamente para que Satanás não chegue ainda a tentar um ou outro, para que ele não suba. E ele vai retirar da terra os seus, as pessoas que nasceram de novo, que se converteram a ele. Para quê? Para que ele vai levar? Ele vai levar porque depois que ele levar, é chegada a hora de Yahweh descer castigo sobre todos os moradores da terra, como eu falei no início desta religião, desta reunião. Entendeu? Então, o reset da sua vida você pode fazer agora. Se converter a Yahushua, para que esta carne que luta contra Yahweh seja dominada por você, para que esta carne não leve você a viver escravo do diabo, escravo da Babilônia. Satanás, ele não tem condições de fazer as coisas presentemente, porque nem visível ele é. Ele usa seres humanos visíveis para fazer o que ele quer na terra. Vou dar um exemplo de algumas trapaças, falcatruas, picaretagens que ele fez. Usou pessoas para mudar o nome do Pai, do Criador. Usou seres humanos para mudar o nome do Salvador. Essa obra é de quem? De Satanás, usando quem? Seres humanos.
usou seres humanos para disseminar a cultura do beijo na boca, que é prostituição. Usou seres humanos para estimular, instigar as pessoas a praticarem namoro. Isso é obra de Satanás, ensinadas por seres humanos. Instigou pessoas para praticar o viver junto sem ser casado. Isso é prostituição extrema. Obra de quem? De Satanás, enganando quem? Os seres humanos. Usou os seres humanos para fraudar o primeiro mandamento, para confundir, misturar Yahweh com ídolos, com demônios. Usou os seres humanos para distorcer o que é a igreja. Usou os seres humanos para distorcer o mandamento que diz que é preciso guardar o sábado. Tudo isso é obra de Satanás. Agora me diga uma coisa. Quem é Babilônia? É justamente o conjunto de religiões, que são todas, que veem essas práticas acontecerem na face da terra e não ensina a verdade. Pode até ensinar para aqueles que estão lá dentro do templo, mas elas não ensinam para todos, porque isso aqui Yahweh mandou ensinar a todos, e Yahushua disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou ensinando para você que é da religião, você que é seguidor de Yahushua, para todos. A palavra não é para alguns privilegiados. Então é hora de fazer reset na vida, de reinicializar. Porque se você não fizer o reset para nascer de novo, Yahweh virá e fará o reset para destruir o seu corpo e levar você com corpo, espírito e alma para o inferno. Acorda cedo, antes que seja tarde. A palavra é clara. O Salvador Yahushua deixa muito claro. Vou ler aqui João com você. João capítulo 3, versos 3 e 5. A isto respondeu Yahushua: em verdade vos digo que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Yahweh. Nascer de novo é haver um reset, um reset. Que reset é esse? No Espírito, Yahushua vai fazer uma obra imensa que é perdoar todos os pecados do passado, daquele que se converte. Na alma, Yahushua vai mudar os pensamentos da pessoa. No corpo, Yahushua vai dar condições para a pessoa dominar a vontade da carne, e ele também pode fazer milagres, cura e outras coisas mais. Este é o reset para a salvação. Se você não fizer esse reset para a salvação, Yahweh, depois que haver o arrebatamento, Yahweh vai fazer um reset para a condenação, para levar você para o inferno e depois para um lago de fogo. Qual é o reset que você quer fazer? Reset para subir ou reset para ir para o lago de fogo? Decida agora. João, ainda, capítulo 17, vamos em capítulo 14 de João, e no verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo virá habitar em quem? Nasce de novo. Em João 17, veja aqui o verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste, do mundo. Eram teus, tu nos confiaste,
e eles têm guardado a tua palavra. Aí no verso 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Babilônia, que são as religiões, ensinou a mentira, enganou, pegou a verdade, distorceu, mas Yahushua veio para trazer a verdade. E ele está dizendo aqui com a própria boca que ele traz a verdade, ele mostra a verdade. Agora eu vou explicar para você o que é nascer de novo, o que é esse reset. Como acontece isso aí? Eu vou mostrar. São 6 milagres que acontecem em sua vida e você se torna nascido de novo, resetado, mas pronto para ir para o céu. São 6 milagres. O primeiro milagre é o perdão de todos os pecados do passado. O segundo milagre é tornar você filho de Yahweh. O terceiro milagre é escrever seu nome no livro da vida. O quarto milagre é mandar o Espírito da verdade para habitar em você. O quinto milagre é dar poder e autoridade para você mandar Satanás sair da sua vida e você fazer milagre. O sexto milagre é você poder ter anjos à sua disposição. Ainda tem outros milagres. Toda sorte de bênção espiritual estará sobre a sua vida. Você se torna servo de Yahweh, dispenseiro dos mistérios de Yahweh. Vem nascer de novo agora. Faz esse reset agora. Eu convido você e toda pessoa que neste momento quer fazer um reset na sua vida para ir para o céu, para que não haja em você um reset que leva você para o inferno. Convido você agora, vem aceitar Yahushua. Como é que acontece isso aí? Eu, como discípulo de Yahushua, tenho autoridade para ministrar essa solenidade. Eu convido você, ajudo você a falar palavras. Depois que você falar as palavras que deve falar, eu oro junto com as outras pessoas e a partir daí sim você estará convertido, nascido de novo e é cidadão do céu, resetado para ir para o céu. E na hora do arrebatamento será retirado da terra. Venha aceitar Yahushua. Eu quero convidar a irmã Sheila para nós orarmos por aquelas pessoas que quiserem fazer o reset do novo nascimento agora, para não sofrer o reset da condenação ao inferno. Só existem 2 tipos de pessoas na face da terra: convertidos a Yahushua e não convertidos. Só existem esses 2 tipos. Você quer fazer parte de qual grupo? Convido para ser parte dos cidadãos do céu agora. Então você levanta a mão assim e diz: Yahweh querido, em nome de Yahushua, eu entrego a minha vida a Yahushua, recebo Yahushua como meu Salvador. Neste momento eu creio que os meus pecados estão sendo perdoados, que eu estou me tornando filho de Yahweh, que meu nome está sendo escrito no livro da vida, que Yahweh está mandando o seu Espírito para habitar em mim, que eu tenho a partir de agora poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer prodígios e maravilhas, e que a partir de agora eu tenho à minha disposição anjos do céu, toda sorte de bênção, uma nova identidade, poder e autoridade para, em nome de Yahushua, resetar, ajudar vidas a fazerem o seu reset. Eu quero começar ajudando os da minha casa, os meus parentes, os mais próximos. E se for preciso, irei a todo mundo levar o evangelho para que as pessoas sejam resetadas para ir morar no céu, nascendo de novo. Assim seja. Se você fez isso, pronto, você saiu da Babilônia. Deixou a Babilônia e entrou no caminho do céu. E se o arrebatamento acontecer agora, você irá direto, vivo, olha, direto para o céu, vivo como você está.
vai sofrer aquela transformação e vai se encontrar com Yahushua nas nuvens. Ficará com ele para sempre. Aleluia. Assim seja. Aleluia. Agora nós vamos orar, selando essa decisão lá no céu. Você se converteu, aceitou Yahushua, agora nós vamos selar isso no céu. Mateus 18 diz que é preciso, junto com Romanos 10, de 9 a 10, é preciso que a sua confissão seja registrada no céu. E que seja na presença de 2 ou 3 testemunhas. Tem 2 aqui, tem as outras pessoas que, inclusive os que estão online e os que vierem a ver esse vídeo, a oração feita em espírito e em sinceridade vai surtir efeito sobre a sua vida. Então vamos registrar essa sua decisão lá no céu. Assim seja. Pai, em nome de Yahushua, apresentamos a Ti cada vida que neste momento aceitou Yahushua como Salvador. Toma esta vida, Pai. Perdoa seus pecados. Escreve seu nome no livro da vida como teu filho. Manda teu Espírito para habitar nela. Dar a ela poder e autoridade para fazer prodígios e maravilhas. Pai, manda teus anjos. Yahu querido, abra as comportas do céu para que toda sorte de bênção espiritual se derrame sobre ela. Que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia invada o coração destas vidas para que elas se tornem dispenseiras dos teus mistérios. Eu te peço e te agradeço em nome de Yahushua. Assim seja! Assim seja! Aleluia! Pronto. Fez o reset. Vamos para a glória. Na hora que o arrebatamento acontecer. Se não acontecer isto com a sua vida, lago de fogo, sofrimento eterno. Assim seja.